Olá, pessoal, bom dia. Aqui é a Tenente Celiana, professora de Sociologia. Neste nosso encontro de hoje, nós vamos resolver e comentar a lista de exercícios que eu havia postado para vocês no AVA, na nossa aula anterior. E além disso, nós vamos ter um momento em que eu vou comentar com vocês pontos que devem ser levados em consideração para a preparação de vocês para a nossa A7, que vai acontecer na quinta-feira, dia 23, no AVA. Então fiquem ligados aqui comigo. Bem, como eu já deixei esses exercícios postados com antecedência, eu imagino que todos vocês devem tê-los por perto. Todas as questões são do Enem, então dialoga bastante com o modelo de exercício que nós já estamos acostumados a fazer. Da mesma forma que em aulas anteriores, eu vou ler com vocês o texto motivador. Esses textos motivadores sempre são muito interessantes e muito úteis para a nossa matéria. E na sequência eu vou comentar o gabarito da questão. Então, vamos lá. Quem estiver comigo aí no chat do AVA, pode inclusive comentar a resposta que encontrou. Bem, vamos. Trata-se de um gigantesco movimento de construção de cidades, necessário para o assentamento residencial dessa população, bem como de suas necessidades de trabalho, abastecimento, transporte, saúde, energia, água, etc. Ainda que o rumo tomado pelo crescimento urbano não tenha respondido satisfatoriamente a todas essas necessidades, o território foi ocupado e foram construídas as condições para viver nesse espaço. É um texto da Hermínia Maricato, uma autora que nós comentamos na aula do CAUNI, então os alunos do CAUNI já têm algum contato com ela, é uma urbanista. Vamos ver o que o Enem perguntou a partir disso. A dinâmica de transformação das cidades tende a apresentar como consequência a expansão das áreas periféricas pelo ou pela. Quem respondeu essa questão pode comentar aí para mim no chat. O gabarito desta questão é letra A. Crescimento da população urbana e aumento da especulação imobiliária. O que o texto nos informou, pessoal? O texto comentava sobre a construção de cidades, o gigantesco movimento de construção de cidades. Bom, se a cidade está sendo construída, ela está crescendo. Crescendo para quem? Para as pessoas, crescendo em tamanho, então crescendo em população. E a população precisa do que para viver em cidade, pessoal? Precisa de habitação, de água, energia, acesso à saúde, precisa de trabalho e de transporte. São informações que já estão no texto para nós. A alternativa correta informa sobre o aumento da especulação imobiliária. E o que é isso, professora? Aumento da especulação imobiliária significa dizer que o crescimento das cidades traz consigo a valorização de áreas, de setores, de bairros, de imóveis. Conforme o assentamento urbano vai se consolidando, conforme a cidade vá tendo mais disposição, disponibilidade, oferta de equipamentos sociais, de política de mobilidade, de trabalho, determinada cidade, determinada área é mais valorizada, é interessante morar ali. Então, a especulação imobiliária tem a ver com essa valorização dos imóveis, que, de acordo com o nosso texto motivador aqui, ele vai acontecer mais, não só no centro, mas em toda a cidade, alcançando inclusive a periferia. Então, pode passar a ser interessante, valoroso morar na
periferia, e esse movimento pode fazer com que as pessoas periféricas que estavam ali sejam, né, deslocadas para outras áreas e outras realidades. Ok, pessoal? Dúvidas? Podem comentar aí para mim no chat. Próxima questão, uma questão do Enem do ano de 2014. O enclave supõe a presença de muros sociais internos que separam e distanciam populações e grupos de um mesmo lugar. Tais muros revelam as grandes contradições e discrepâncias presentes nas cidades brasileiras. É aqui que o território merece ser considerado um novo elemento nas políticas públicas, enquanto um sujeito catalisador de potências no processo de refundação social. É um texto do COGA, Medidas de Cidades. Vamos ver o que o Enem pergunta. A dinâmica de crescimento das cidades é, ao mesmo tempo, desenvolvimentista e excludente, visto que o acesso ao novo é restrito e pode ser visto no espaço através do que, pessoal? Aqui nós temos um texto motivador que fala de muros sociais, de espaços fechados, que é o enclave. Estes muros sociais, que nem sempre são muros físicos, nem sempre são muros visíveis, separam e distanciam pessoas, populações, grupos. É um texto que fala de segregação. Tais muros revelam as grandes contradições presentes nas cidades brasileiras. Então, essa dinâmica, conforme o Enem coloca para nós, ela é vista como desenvolvimentista e excludente, já que o acesso ao novo é restrito e pode ser visto no espaço a partir dos processos de valorização de áreas antes excluídas. Esta é a resposta para esta questão do Enem. Aqui nós temos uma questão que vai dialogar, por exemplo, com o tema da gentrificação, que pode gerar, inclusive, dúvidas nos meus alunos que eventualmente tenham marcado letra B da gentrificação ocorrida em centros históricos e estruturas esportivas. A gentrificação, ela não é um processo que se restringe a centros históricos, como nós vimos nas nossas aulas, não necessariamente em estrutura esportiva, em quadra esportiva, gente. Gentrificação é um processo que vai mudar ali o perfil de determinada área da cidade, determinado setor, determinado bairro. Então a dinâmica, ela é desenvolvimentista e excludente, já que o processo de valorização de áreas excluídas, já que há um processo de valorização de áreas excluídas. No século XXI, mais uma questão do Enem de 2014, o preço mais alto dos terrenos situados no centro das cidades é causa da especialização dos bairros e de sua diferenciação social. Muitas pessoas que não têm meios de pagar os altos aluguéis dos bairros elegantes são progressivamente rejeitadas para a periferia, como os subúrbios e os bairros mais afastados. Uma consequência geográfica do processo espacial descrito no texto é o que, pessoal? Qual que é o processo que está descrito aqui no texto?
a expulsão progressiva de pessoas que não podem pagar o preço de aluguéis em determinados bairros, aqui colocados como elegantes. Então essas pessoas vão morar mais longe. Uma consequência do morar mais longe é, de acordo com as alternativas que nós temos aqui, que o Enem nos deu em 2014, a resposta para essa questão é a letra D, ampliação do tempo de deslocamento diário da população. Veja bem, pessoal, nós estamos falando aqui de afastamento das pessoas que vão morar mais longe. A pessoa que mora mais longe faz o quê? Se desloca de forma mais morosa. Aqui a gente tem uma questão que dialoga, inclusive, com o tema da mobilidade urbana. Passando para uma questão do Enem de 2016. O conceito de função social da cidade incorpora a organização do espaço físico como fruto da regulação social. Isto é, a cidade deve contemplar todos os seus moradores e não somente aqueles que estão no mercado formal da produção capitalista da cidade. A tradição dos códigos de edificação, uso e ocupação do solo no Brasil sempre partiram do pressuposto de que a cidade não tem divisões entre os incluídos e os excluídos socialmente. Uma política governamental que contribui para viabilizar a função social da cidade nos moldes indicados no texto é a... Quem realizou essa questão aí previamente pode comentar. A resposta que o Enem indicou para esta questão é a letra A. Qualificação de serviços públicos em bairros periféricos. O que nós tínhamos aqui nessa questão, gente? Um texto motivador que trazia à tona o tema da função social da cidade, que a cidade deve contemplar todos os seus moradores. Contemplar de que jeito, professora? Oferecendo boa qualidade de vida, dignidade, bem-estar para a sua população. Então a cidade deve ser inclusiva e não excludente. A cidade deve ser para todos. E de que forma a gente pode ter uma cidade para todos? Quando nós temos também na periferia serviços públicos de qualidade. Eu estou falando de educação, de saúde, de transporte. Pessoal, é uma questão que dialoga com o tema democratização da cidade. Mais uma questão do Enem do ano de 2016. A favela é vista como um lugar sem ordem, capaz de ameaçar os que nela não se incluem. Atribuir-lhe a ideia de perigo é o mesmo que reafirmar os valores e estruturas da sociedade que busca viver diferentemente do que se considera viver na favela. Alguns oficiantes do direito, ao defenderem ou acusarem réus moradores de favelas, usam em seus discursos representações previamente formuladas pela sociedade e incorporadas nesse campo profissional. Suas falas se fundamentam nas representações inventadas a respeito da favela
e que acabam por marcar a identidade dos indivíduos que nela residem. O estigma apontado no texto tem como consequência pessoal. Esta é uma questão muito interessante que o Enem trouxe no ano de 2016. Vejam bem, aqui no meio do texto, nós temos uma informação muito preciosa para acertar a questão. Olha aqui comigo, alguns oficiantes do direito. O que é isso? Vou tentar grifar aqui para vocês. Alguns oficiantes do direito. Já ouviram falar na figura do oficial de justiça? Que é um sujeito que leva correspondências, né, que leva informes acerca de questões da justiça, acerca de mandatos, acerca de... Ai, gente, me fugiu o nome nesse exato momento. Audiências. Então, nós estamos falando de direito de justiça. E que estas pessoas, estes profissionais que precisam ir à favela executar o seu trabalho, reproduzem discursos muitas vezes que são estigmatizados, de acordo com o que o Enem nos coloca aqui. Representações inventadas a respeito da favela, tá no texto. Pois bem, pessoal, para a gente matar essa questão, a gente está falando de direito, de justiça. E quando a gente fala de justiça, a gente está falando de cidadania. De que tipo de direito de cidadania? Direito civil. Logo, a resposta para essa questão é letra B, enfraquecimento dos direitos civis. Enfraquecimento dos direitos civis de quem? Dos indivíduos residentes nas favelas, que são público da justiça e que sofrem com a reprodução dos estigmas por parte daqueles que vão oficiá-los. Ok? Esta é a resposta a este item do Enem. Agora, pessoal, eu vou anexar aqui um vídeo com comentários acerca do proceder para a nossa A7. Até mais, pessoal. Bons estudos e boa prova para vocês na quinta-feira. Então, pessoal, esta é a página da A7. Acredito que vocês já tenham acessado esse local aqui do AVA, em que nós temos os calendários e todos os blocos correspondentes às provas de todas as disciplinas deste terceiro ano. A prova de Sociologia, como vocês já sabem, a A7 de Sociologia, será interdisciplinar com Filosofia e vocês vão acessá-la neste bloco específico, que é o A7 de Sociologia e Filosofia. Nossa prova, nossa atividade vai acontecer no dia 23 de setembro, quinta-feira próxima, à tarde, a partir da 1h. Então, vocês vão acessar aqui o link para fazer a atividade, então, correspondente. Ah, professora, mas isso eu já sei, eu quero saber o que vai cair na prova. Eu acredito que sim, você que está assistindo a esse vídeo quer saber o que vai cair na prova. Tanto eu quanto a Tenente Lobo Viana já temos indicado para vocês o que será cobrado nessa avaliação. Mas caso vocês queiram uma orientação mais direcionada, vocês sabem que nesta página da A7 no AVA existe o bloco Instruções e Atividades. Então, todas as disciplinas postaram aqui as tuas orientações. Vejam aqui as orientações de Sociologia e Filosofia, caso vocês ainda não tenham acessado. Importante, a nota da A7 de Sociologia e Filosofia será uma única nota. Então, vocês vão fazer a prova com questões de Sociologia e de Filosofia. Algumas questões estão, de fato, conversando bastante, então promovem a interdisciplinaridade. Portanto, nós vamos ter uma prova
interdisciplinar, valendo 10. Tirou 10, vale para sociologia, vale para filosofia. Tirou 5, é 5 para as duas matérias. Nós não vamos fazer um filtro dos itens que foram acertados ou errados, elaborados tanto por mim quanto pelo Tenente Lobo Viana, de forma a diferenciar a pontuação, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. A 7 de Filosofia e Sociologia será interdisciplinar, como eu falei para vocês, e realizadas por todos os estudantes de forma individual no AVA, como vocês já sabem, sendo este o nosso único instrumento de avaliação para a A7. Qual é o conteúdo que vocês devem estudar? A parte de filosofia, a Tenente Lobo Viana vai repassar com vocês. A parte de sociologia é aquele que nós vimos na sequência didática 5, sociedade, espaço urbano e rural, e também está no livro didático no capítulo 13. Vamos então para a página de sociologia no AVA, para que a gente possa repassar então os pontos vistos na SD5, sequência didática 5. Tudo bem até aqui? Lembrando que vocês terão uma única tentativa para fazer essa prova em 90 minutos. Ah, professora, mas eu vou usar os 90 minutos? Pode ser que não, mas você pode usar os teus 90 minutos para fazer essa prova, que é uma prova bem interpretativa. Então, eu sugiro que vocês leiam o que estiver apresentado para leitura com calma e reflitam nas respostas a serem marcadas. Eu já deixei aberta aqui a página de Sociologia no AVA, no módulo de visualização do aluno. Então, nós temos aqui os blocos correspondentes às sequências didáticas. E vocês vão vir aqui no bloco da SD5 para conferir, para retomar o que nós já estudamos ao longo deste terceiro trimestre. Nós já estudamos, começando lá na semana 30, sobre o que é a sociologia urbana e a escola de Chicago, sendo a sociologia urbana aquela área da sociologia que se preocupa em compreender a cidade, os fenômenos urbanos, a sociabilidade dentro das cidades. E a escola sociológica de Chicago é muito representativa, é muito importante para a sociologia urbana, especialmente, pois é considerada a primeira escola de pensamento sociológico a estudar a cidade, a ver a cidade como um laboratório de pesquisa. Esta é a relevância da Escola Sociológica de Chicago. Dentro desse tema, Escola de Chicago, que é um tema importante para a nossa A7, eu peço que vocês se atentem às especificidades dessa escola, à abordagem, às inovações. Eu estou falando de quê? Da forma como a Escola Sociológica de Chicago, os pensadores da Escola Sociológica de Chicago interpretaram a cidade. A questão da aproximação com a disciplina de biologia na perspectiva da ecologia humana, ecologia urbana, na perspectiva da ocupação da cidade, o zoneamento da cidade. A teoria dos círculos concêntricos ou zonas concêntricas, o que é relevante, o que é marcante na produção da Escola Sociológica de Chicago. Isso vocês devem prestar atenção para fazer a nossa A7. Aqui nós temos na semana 30 videoaula, slides e além da indicação da leitura do capítulo 13 do livro didático. Na semana 31, nós recapitulamos um pouco, né, sobre a Escola Sociológica de Chicago. Eu apresentei para vocês a nova sociologia urbana. O que é isso, professor? Eu perdi essa aula. Nova sociologia urbana é uma nova forma de interpretar a cidade. É uma mudança na perspectiva teórica da sociologia da cidade. Que mudança é essa, professora? Se eu tenho na Escola de Chicago uma preocupação
com fatores organizacionais, da individualização, do fenômeno psíquico, da vida urbana. Na nova sociologia urbana, que eu ilustrei com o sociólogo espanhol Manuel Castells, nós temos a preocupação com a perspectiva do conflito, a cidade como espaço de lutas, lutas de classe, lutas sociais, espaço de disputa. Então, quando eu abordo esses temas em sociologia, eu estou falando do conflito de classe, estou falando de capitalismo. Então, a cidade é vista como um local que vai ser funcional, que vai privilegiar o desenvolvimento do sistema capitalista. Ok, pessoal? Então, percebam, a gente tem uma mudança de foco, um ajuste teórico e metodológico, uma transição. Então, a nova sociologia urbana não é uma mera reprodução da Escola Sociológica de Chicago, ela traz avanços neste assunto. E nós temos aqui isso registrado na aula 21, nos slides dessa aula 21, que eu considero bem importantes para vocês. Ó, tudo bem esquematizado, recapitulando, apresentei para vocês a nova sociologia urbana, a questão do conflito. É importante que vocês vejam. E o tema da mobilidade urbana com certeza vai estar na nossa A7. Eu conversei com vocês sobre a importância da mobilidade para o acesso aos serviços básicos e ao quê? Aos equipamentos sociais. Isso aqui vai dialogar lá com a nova sociologia urbana na teoria do consumo coletivo. Atenção para isso. Atenção para o que a gente falou entre acessibilidade e mobilidade. Acessibilidade como a possibilidade de acessar espaços, acessar direitos na cidade, mobilidade as condições de fluxo urbano. Bem, pessoal, para a nossa A7, eu sugiro fortemente que vocês estudem estes assuntos. Os temas referentes à violência, à segregação, já partem para a nossa A8. Eu estou à disposição de vocês no chat e no fórum. Até mais!